Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, acompanhamos a liturgia deste que é o 17º domingo do tempo comum. Estamos precisamente na metade do tempo comum e a palavra que nos é dada hoje, ela é uma palavra que também é apresentada em forma de parábola, de modo que, por meio dessa parábola, o Senhor conclui o que nós chamamos o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo que vai tratar do reino de Deus, concluindo exatamente apresentando o reino de Deus em modo de comparação. O reino de Deus é como? Esse modo de apresentar Jesus, mesmo que por meio de parábola, é um modo que procura, busca provocar em nós uma resposta, mas busca provocar em nós, antes de tudo, uma curiosidade, um desejo de entendermos sobre o que Jesus está falando, para depois tentarmos responder a esse chamado. Falando de chamado, São Paulo fala muito bonito para cada um de nós, mediante a carta aos Romanos. Interessante, São Paulo fala uma coisa muito curiosa e que vale a pena a gente se questionar. Fazer uma pergunta para vocês: vocês acreditam, como católicos, em predestinação? Predestinação, vocês acreditam? O que a igreja fala sobre isso? Não sou Frei Rogério, não dando catequese de batismo no primeiro momento, eu vou fazer uma catequese hoje à noite. A igreja prega predestinação? O que a igreja fala sobre predestinação? Quem acredita em predestinação? Que silêncio. Que dúvida, filho. O que vocês acham? Não. Perfeito. Predestinação, eu não acredito. Alguém acredita em predestinação? Somos predestinados por Deus para algo e... Como é que é? Sim ou não? Alguém acredita? Só para dizer, não acredita, levanta a mão. Pronto. Não tem problema nenhum, não.
porque se houvesse predestinação, nós seríamos necessariamente condicionados por Deus para algo, e assim não teríamos liberdade para construir a nossa história, não é verdade? Sim ou não? Sim. Então isso é o que nos ensina a igreja. Mas tem um problema. Viram a segunda leitura? São Paulo falou assim: desde sempre, a estes que Deus chamou, Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Interessante. Ora, se não existe predestinação, por que São Paulo está nos apresentando aqui como predestinação a sermos a imagem de Cristo? Alguém pode me ajudar a entender o que significa essa palavra? Essa palavra que São Paulo nos apresenta, ela não nos apresenta uma predestinação enquanto um condicionamento de conduta, mas enquanto um protótipo de vida. Nós somos predestinados a sermos divinos. Ora, qual é a imagem de Jesus Cristo? A imagem do Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não foi isso quando Jesus respondeu, quando Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Ele disse: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Portanto, nós somos predestinados a assumirmos a imagem de Cristo, porque afinal de contas, Deus se fez homem por meio do seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar a forma de vida a qual cada um de nós deve conduzir a sua vida. É sobre isso que São Paulo está dizendo. Ele está nos dizendo: você já se perguntou o que você quer da sua vida? Como se São Paulo estivesse falando conosco. Você já se perguntou qual deve ser o seu jeito de ser? Qual deve ser a sua essência, a sua imagem? Como deve ser a sua conduta? Ele diz, São Paulo diz: Deus enviou seu Filho Jesus Cristo no meio de nós para nos apresentar a verdadeira imagem para a qual nós somos chamados. Interessante porque essa palavra nos apresenta uma vocação, porque quando nós nos perguntamos sobre nós, quando nós nos perguntamos sobre o sentido da minha vida, sobre o porquê da minha existência, ou para que eu existo, São Paulo nos aponta uma resposta: olha para Jesus e você vai entender o porquê da sua existência. O Senhor se encarnou para abolir toda dúvida, para que nós, abrindo as Sagradas Escrituras, abrindo os Evangelhos e entendendo o jeitão de ser de Jesus, entendamos também aquilo para o qual cada um de nós foi formado, foi gerado. Olhar para Jesus nos dá respostas para a nossa existência. Sabe? Então, eu digo a cada um de vocês, se você se encontra aqui nesta celebração, ou se nos acompanha por meio das mídias sociais, e se você sente no seu coração uma certa esquisitice, alguma coisa estranha, talvez um vazio, uma falta de sentido existencial, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e encontre nele, como nos diz São Paulo, nele a imagem da sua existência, do sentido do seu existir. É sobre isso que nos fala a liturgia do Evangelho. O reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro precioso, olhou para esse Senhor Jesus, olhou para essa forma de viver, para esse jeito de existir, para um modo diferente de conduzir a existência, e se apaixonou. Apaixonar-se por um jeito de ser, apaixonar-se por um modo de existir, apaixonar-se por uma pessoa. Eu, quando tenho uma paixão por Jesus, eu tenho uma paixão não só pela sua pessoa, mas pelo seu jeito de conduzir as coisas, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de lidar com as fraquezas humanas, o seu jeito de lidar com os pecadores, o seu jeito de lidar com o pecado, o seu jeito de entrar em intimidade com o Pai, o seu jeito de entender a vida.
Jesus de entender a vida não foi esse jeito que às vezes nós conduzimos a nossa história e que parece que a gente vai ensinando os nossos filhos e reprisando essa mesma coisa ano após ano, aquela coisa tipo assim, sei lá, meu filho, estude para você ser alguém na vida, vá, cresça, faça faculdade, prospere, tenha um bom trabalho, para ter uma boa família, tenha uma mulher bonita, um marido lindo, né? Ou então, né, para que você tenha segurança, more nos melhores lugares, tenha os melhores empregos. Se a gente espremer bem a nossa história, a gente vai perceber que, em síntese, é isso que a gente escuta muito. E a nossa educação, ela, no mais amplo das vezes, ela se pauta em torno disso. Eu não vi Jesus sendo ensinado sobre isso por Nossa Senhora. Não sei se Nossa Senhora chegou e disse assim: meu filho, olha, preste atenção, estude muito para ser alguém na vida. E São José falou: vem, meu filho, venha aprender a trabalhar aqui com seu pai, que você consegue sustentar a sua família, viu? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que existem certas coisas que fazem parte da nossa vida e que são essenciais e importantes, como o estudo, como o trabalho, como a prosperidade, como o bem-estar, mas eu creio que essas coisas elas devem vir de uma forma secundária na nossa formação. E só quando a gente descobre isso e descobre a essência desta palavra, Reino de Deus, Jesus Cristo, e me coloco no desejo de assumir para a minha vida esta imagem do Senhor para mim, faz sentido conduzir uma educação diferente. Uma educação de valores, uma educação de partilha, uma educação de irmandade, uma educação que olha para o outro, uma educação que aprende a olhar nos olhos, aprende a entender o ser humano, uma educação que não visa só o meu bem-estar, uma educação que não visa o meu salário para os meus fins, para as minhas férias, para as minhas necessidades, para a minha casa, para o meu apartamento, para o meu usufruto. Essas regras às quais nós somos acostumados e com as quais fomos criados a vida inteira. E eu vou dizer uma coisa, essa palavra é maravilhosa. O reino dos céus é como um homem que descobriu um tesouro enterrado no campo e de repente ele pega toda a sua vida, tudo que ele construiu e vende para obter aquele tesouro, para obter aquele campo, para obter aquela pérola preciosa. Aprender a abdicar do seu passado, aprender a abdicar das suas conquistas por uma conquista que é muito maior. São Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, olha que ele estava se dirigindo a um lugar para perseguir os cristãos e matar os cristãos. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, em que se lhe apareceu aquela visão, e ele cai por terra, e ele conversa com o Senhor, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem tu persegues. Ele diz: o que queres que eu faça? E o Senhor de repente não dá nenhuma resposta objetiva, mas diz: vai para a cidade em que eu estou te conduzindo, e lá te será dito. E na mesma hora ele perde a visão, e na mesma hora ele perde o sentido da vida, e na mesma hora ele troca todas as suas coisas pelo novo tesouro qual ele encontrou e pelo qual se afasta. O fascínio do encontro, esse mesmo fascínio que marca a vida de tantas pessoas que são importantes na nossa vida, que nós chamamos os santos. O fascínio da Virgem Maria. Imagine vocês, uma mulher que é conduzida a sua vida até o dia que se apareceu o quê? Uma luz vindo do céu, um anjo que lhe fala e diz: tu serás a mãe do Salvador. E ela de repente troca todo o seu passado, junta todos os bens da sua vida e compra este campo, compra esta pérola, compra esse projeto chamado
o projeto ser a imagem de Jesus, o projeto ser o reino de Deus, ser diferente dos outros, gente. Nós não podemos ser farinha nos dias de hoje, nós temos que ser fermento. As pessoas não podem olhar para você e pelo seu discurso entender que você é mais um. Você é mais um da massa. Sabe, às vezes a gente tem medo de ser estranho aos outros, mas só quando a gente é estranho para os outros, que os outros olham para nós e dizem assim: fulano, você é meio radical, né? Você é crente. Você diz que você é ora, você é mas você é protestante. Quando você se afirma na sua fé, na sua crença, na sua identidade, as pessoas estranham. E às vezes elas fazem tem até um certo momento de discriminação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: até o dia que elas precisam da ajuda de alguém, eu vou te falar uma coisa: sabem em quem elas vão pensar no dia que elas precisarem da ajuda de alguém? De você. Você que é o estranho, você que é o diferente, você que não se mistura, você que está no meio de todos, mas tem um discurso diferente, um modo de agir diferente. Você vai ser exatamente uma autoridade, uma presença diferenciada para aqueles que não encontram pessoas diferenciadas ao seu redor. Caríssimos irmãos e irmãs, é sobre esta autoridade que o Senhor está nos falando. Este homem que vai lá e vende todas as suas coisas e começa a tocar sua vida de uma forma diferente, olhando para o Senhor e querendo ser a imagem do Senhor e sentindo ao mesmo tempo no coração aquela plenitude que vem de ser aquilo que Deus quer que eu seja, porque Deus me predestinou a ser este homem pleno, saciado, feliz, não vazio. É nessas horas que a gente diz: Senhor, aqui eu me encontrei. Tem gente que muito cedo já se encontra, e tem gente que está terminando a vida e ainda não se encontrou, ainda vive em torno das picuinhas e superficialidades da vida, ainda vive em torno de pequenos afetos, ainda vive em torno de pequenas conquistas, sabe? Ainda vive em torno dessas coisinhas: emprego, trabalho, família, e quando você vai ver, a pessoa é vazia. E quando vão passando os anos, a gente começa a perder a saúde, começa a perder as pessoas que a gente ama. Sabe o que acontece? Entramos em depressão, entramos em desespero. Por quê? Porque na verdade você nunca foi autêntico com o projeto de Jesus Cristo, de ser a sua imagem, de viver numa profundidade diferenciada. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor precisa de fermentos. O Senhor não precisa mais de massa, a massa já tem demais. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois segue. Uma criaturinha no século XII, melhor, no século XIII, escutou uma palavra dessa. Já estava meio em crise vocacional e de repente escuta uma palavra dessa e termina de entrar em crise. Esse é Francisco de Assis, que nós estamos aqui na sua casa, neste santuário. E quando ele escuta aquela palavra, parece que esta mesma palavra desse evangelho de hoje cai como, como é que a gente diz? Cai como uma luva na vida de Francisco. Ele sente-se desejoso por vender todas as suas coisas para adquirir este campo no qual tem um tesouro escondido, esta pérola que vale mais do que todas as outras coisas. Se nós olharmos a vida dos santos é isso. E aí eu pergunto para vocês: a quem nós recorremos quando nós precisamos de ajuda? Aos santos, é Deus. A Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, deu o que ele era mais importante. E eu pergunto: você passa na cabeça de alguém quando ela precisa de ajuda? Você é fermento ou você é mais uma vez massa? Quando alguém precisa de ajuda, pensa assim: eu vou pedir para aquele caboclinho, para aquela senhora que está sempre na missa do santuário lá no domingo, que faz parte daquela pastoral,
que está lá na frente no altar, que está um pouquinho de branco bonito? Será se nós somos objeto do pensamento das pessoas quando elas pensam em Deus e precisam de ajuda? Talvez este seja o grande diferencial. O quanto Deus fala por mim, ou quando nós somos, mais uma vez, uma voz que repete os mesmos ditados do mundo. Estude, seja bom, seja próspero, seja grande, tenha dinheiro, se mostre, troque de carro no ano, tenha a casa mais linda, viaje para Nova York toda semana. Nova York é na porta do bar, né? Nova York já era. Nova York não tem nem hotel 50 estrelas. Qual é o discurso que vai nos acompanhar? Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor está falando sobre uma vida diferenciada. Homens e mulheres diferenciados. Esses são os cristãos. Hoje nós nos tornamos talvez a maioria do mundo. Mas quando os primeiros cristãos começaram assim a surgir nos povoados, as pessoas olhavam para eles e diziam: cara, esses são os cristãos. Sabe quem são os cristãos? São aqueles que vendem tudo, colocam nos pés da igreja. São aqueles que vivem da providência divina e eles acreditam no cara que ressuscitou dos mortos. Esses cristãos, eles fazem milagres, esses cristãos, eles se amam, esses cristãos são capazes de dar a vida pelo seu Deus. Gente, isso é uma coisa impressionante. Eu pergunto, o quanto nós, cristãos e cristãs do século XXI, ainda somos capazes de impressionar? Somos capazes de impressionar? O quanto nós impressionamos? Não sei. Eu acho que nós estamos precisando sim levar uma sacudida do Senhor para que a gente saia um pouquinho das nossas casas, para que a gente saia um pouquinho dos nossos comodismos. E eu digo, às vezes saímos até um pouquinho das nossas reuniões de pastorais que são chatas. Que muitas vezes rodam e não levam ninguém à salvação. Porque a gente está muito preocupado em nós mesmos e não a conquistar as ovelhas perdidas do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma pergunta que deve levar-nos a refletir. É uma pergunta que deve levar-nos a refletir. O que Deus espera de nós, cristãos e cristãs do século XXI? O que Deus quer de cada um de nós? Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para preparar os homens maus, os que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Tudo bem, que palavra forte. E nós onde é que vamos estar? Já nos perguntamos sobre isso? Será que nós estamos do lado dos maus ou nós estamos do lado dos bons? E mais, se nós sabemos que ainda existem tantas pessoas que talvez ainda não se encontraram com o Senhor, com aquele que nós amamos, com aquele para o qual nós somos predestinados à sua imagem, vocês acham que Deus fica feliz com isso? De saber que tantas pessoas ainda precisam de nós e precisam que nós sejamos fermento e ainda nos contentamos com os mesmos e eternos discursos de sempre? Caríssimos irmãos e irmãs, essa palavra nos faz um convite que deve nos provocar. Um convite a sermos fermentos, a sermos diferenciados, a sermos mesmo diferentes, a sermos estranhos na sociedade, mas a sermos respeitados pelo brasão que nós trazemos no peito, que é aquele em que nós confiamos e aquele qual queremos ser a imagem. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre e Senhor. Salve palmas para esse Senhor maravilhoso. É a Ele que nós devemos escutar. Ele é a solução do Senhor. Não as celebridades desse mundo. Olha como o nosso discurso tem sido
pobres, nós vemos os nossos jovens, a nossa juventude querendo ser iguais a celebridades. Significa que nós estamos pobres de discurso, nós estamos pobres de exemplo, nós estamos pobres de testemunho. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude diante desta palavra, diante desse pedido, diante dessa provocação, que Ele nos ajude a sermos nesse mundo sal, luz, fermento e vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.